Meu nome é Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos, eu sou professora de literatura inglesa e comparada da Universidade de São Paulo e eu vim a esse programa para falar do primeiro romance de Mary Shelley, que tem como título Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Tive uma conversa super interessante, divertida com o Celso. Confesso que estava um pouco temerosa pelo tipo de perguntas que ele poderia me fazer, mas no fim das contas foi um bate-papo super gostoso, como se a gente tivesse sentado numa mesa de bar. Infelizmente alguma coisa que não podemos fazer no momento, mas mesmo à distância, pelo Zoom, foi um prazer participar dessa conversa e falar de um romance tão absolutamente interessante, instigante, e que levanta uma série de questões sobre o seu próprio tempo e o nosso tempo, nosso presente. Oi, pessoal, bem-vindos ao Quem Somos Nós, que é a nossa conversa semanal para quem ainda tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todos os Slow Talks que a gente já fez nos 7 anos e tanto, vai lá, acessa quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você preferir, se é o YouTube, se é o SoundCloud, se é o Spotify, não importa. Hoje a gente está continuando uma série sobre a nossa relação com a natureza e a gente está usando vários olhares. Hoje nós vamos olhar do ponto de vista da literatura e a gente escolheu um romance seminal para esse assunto, que é o Frankenstein, de Mary Shelley. Para falar sobre ele, a pós-doutora em teoria literária e literatura comparada em Manchester, Oxford e Cambridge, professora Sandra Vasconcelos. Quem é você? Essa é uma pergunta quase que de caráter filosófico, não é verdade? Yeah. Bom, eu diria assim, eu sou a Sandra Guardini, que depois, por causa das leis vigentes no país, quando se casou, adotou mais 2 sobrenomes, Teixeira Vasconcelos, que eu continuo carregando. E hoje em dia todo mundo me conhece como Sandra Vasconcelos, mas eu continuo sendo a Sandra Guardini. Conta a vida da... Como é a Sandra Guardini? Bom, a Sandra Guardini é uma pessoa que gosta muito de trabalhar, gosta mesmo, gosta muito de literatura e gosta muito de música. E faz disso, da literatura, vamos dizer assim, não só um prazer, mas também a minha área de trabalho. O que mais? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Como que você chegou nessa... Bom, ok, eu vou trabalhar, eu vou estudar literatura, quer dizer, quando isso surgiu, esse teu amor pela literatura, e depois como que isso virou objeto de estudo? Bom, eu acho que começa com o gosto e o interesse pela leitura, né? Eu acho que é isso que é assim, digamos assim, a fagulha inicial. Talvez como todas as crianças da minha geração, começamos a ler com Monteiro Lobato. Minha casa não tinha livros. Meus pais só fizeram o primário, né? Tiveram 3 filhos, os 3 filhos se formaram na faculdade, todos eles... Eu fui a única que segui a carreira acadêmica, mas todos nós fizemos faculdade. Meu pai sempre fez muita questão que os filhos estudassem, embora ele mesmo nunca tenha estudado. E na minha casa, então, não havia livros. Mas havia essa coleção do Monteiro Lobato na casa da minha avó. Eu tinha uma avó, minha única avó. Quando nasci, já não tinha mais os outros avós. A única avó que eu tinha era minha avó paterna, a mãe do meu pai,
que morava com uma tia viúva e elas tinham essa coleção do Monteiro Lobato e uma coleção do Tesouro da Juventude. Eu me lembro que o Tesouro da Juventude eu li de maneira mais ou menos pontual, mas o Monteiro Lobato eu li todo e li várias vezes porque era o que eu tinha ali disponível e, na verdade, eu acho que isso mais ou menos foi o que me fez descobrir esse mundo da imaginação, né? A delícia que é você ter a oportunidade de conhecer outros mundos que não são aqueles onde você vive. E depois, já naquilo que era, na época, o correspondente ao primeiro grau, né? Aí, já na escola, né, com livros já indicados por professores, esse gosto foi se acentuando. Agora, eu me lembro da idade de 15 anos como sendo um marco, porque foi aí que eu, de fato, me aferrei aos livros e comecei a ler de maneira muito mais voraz, independentemente das sugestões ou indicações da escola, né? E aí depois eu acabei fazendo clássico, que para mim era uma, uma escolha óbvia, sempre fui mais das humanas, da área de ciências humanas, e aí também que a coisa se encaminhou para a vontade de fazer um curso universitário, e aí letras me parecia o. Assim, eu não tive dúvidas, eu nunca fiquei dividida entre isso ou aquilo. Desde sempre, quando eu decidi fazer um curso universitário, eu sabia que eu queria fazer letras. Então, e aí, no curso de letras, aí o mundo se expande, né? Imagino. Eu não fiz, mas eu imagino. Aí aí você descobre ainda um mundo muito novo, porque na verdade você vai ter. Eu me lembro que eu fiz uma disciplina optativa de literatura grega, teatro grego, e aí você vai tendo uma série de oportunidades de ler autores que nem estavam, né, no seu universo. Então foi aí que a coisa se confirmou, digamos assim, né? E quando eu fiz a graduação, aí também tinha certeza de que eu queria continuar estudando e eu queria fazer um mestrado e um doutorado. Para mim, a escolha de uma carreira acadêmica era mais ou menos assim, era meu desejo meio escondido, né? Porque eu já dava aulas, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu comecei a dar aula de inglês, muito cedo. Com 18 anos de idade, eu comecei a dar aula de inglês. E continuei dando aula de inglês até entrar no mestrado e depois, quando eu fui para a USP, digamos, assumi a literatura mesmo em tempo integral, né? Como objeto de estudo e como trabalho. Eu vou desviar completamente do nosso assunto, é que me deu uma curiosidade. Sim. Você falou que começou a ler com o Monteiro Lobato. Hoje em dia, as pessoas estão querendo rever os textos do Monteiro. Não tem nada a ver, tá, com o que a gente vai falar, mas é que não falou Monteiro Não, Lobato. não, tudo bem. Qual Estamos dentro do assunto, não estamos? mais ou menos, mas assim, qual que é a sua opinião sobre essa vontade de rever os textos, de mudar nomes e mudar essas coisas do Monteiro Lobato? Eu acho que o problema não é só com o Monteiro Lobato, né? Talvez o Monteiro Lobato foi, não, ele foi, acho que o exemplo mais evidente, porque houve uma grande polêmica aqui no Brasil na época, né? Mas eu me lembro também que isso acabou acontecendo nos Estados Unidos com Mark Twain, Isso. e eu acho que isso é uma discussão que volta e meia reaparece, né? Se nós devemos ou não reescrever essas obras para retirar delas conteúdos que hoje são, eu diria talvez, qual é a palavra? Podem ser ofensivos, né? A certas pessoas, a certas etnias, etc. Bom, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou totalmente contrária ao que se chama de cleansing, né? Dessa expurgação dos textos. Eu acho que eles todos carregam a marca do seu tempo,
a marca da sua história, e nós não temos o direito de apagar essas marcas, né? Eu acho que o que nós podemos fazer, enquanto professores, enquanto educadores, é exatamente usar esses textos para discutir esses problemas, né? E eu estava agora mesmo lembrando que eu estou programando o meu curso da graduação do próximo semestre. E um dos autores que eu prezo muitíssimo, e eu tenho uma enorme admiração por um dos textos dele, é o Joseph Conrad, que escreveu O Coração das Trevas, e no Coração das Trevas, justamente, a gente tem exatamente o mesmo problema, né? E eu não vou deixar de discutir esse texto, porque ele está, de fato, inserido no momento histórico em que essas questões estão postas, em que esses preconceitos e essa linguagem, tudo isso era absolutamente corrente. Então, cabe a mim, como professora, como educadora, discutir isso no clássico com os meus alunos, né? Transformar esse tipo de material, digamos assim, num objeto de discussão, de conversa, inclusive justamente para trazer à tona esses preconceitos, né? Porque às vezes eles são tão entranhados que às vezes as pessoas nem se dão conta, né? E na medida que você traz isso à tona, você dá visibilidade a esses problemas, as pessoas se dão conta de que, né, elas podem estar fazendo esse mesmo tipo de coisa sem saber, né? Então, resposta curta, sou contra qualquer expurgação de qualquer texto. Mesmo, por exemplo, numa reedição, você acha que deveria ter uma introdução, um prefácio? Acho que sim, sobretudo se você está trabalhando com crianças, né? Eu acho que na universidade isso já muda muito de figura, porque a gente está trabalhando com um pessoal um pouco mais velho, mas, por exemplo, se você vai discutir um texto do Monteiro Lobato com uma criança de 12, 11, 13 anos, eu não sei, eu acho que sim. Eu acho que uma introdução, acho que talvez uma nota, algo que talvez muitas editoras, inclusive, acho que tomaram a iniciativa de introduzir, na verdade. Eu não tenho certeza, porque eu não tenho edição nova, eu não tenho edições novas recentes do Monteiro Lobato. Então, eu não sei o que fizeram, mas eu acho que muitas editoras tomaram esse tipo de iniciativa, né? De inserir algum tipo de assim, aviso, né? Ou explicação desse tipo de linguagem, né? Tá bom. Acho que isso ajuda. Não dava, falou Monteiro Lobato, não dava para não perguntar. É uma pergunta que acaba sempre. Coisa agora com as estátuas, com a coisa, é tudo dentro do mesmo assunto, né? Então, É, não deu para não falar. Vamos voltando aqui para nós, de novo, para o vamos. assunto principal nosso, que é a nossa relação com a natureza, e a gente escolheu o romance da Mary Shelley, o Frankenstein, que é do doutor, né, Frankenstein. Vamos, para começar a conversa, você pode dar um resumo mais ou menos da história, para depois a gente aprofundar? Digamos que o resumo da história é um pouco complicado, né? Porque ela tem camadas, né? É um romance. Cada vez que eu penso nisso, eu fico absolutamente, a palavra é pasma, né? De pensar que uma menina de 18 anos, entre 16 e 18 anos, escreveu esse romance. É incrível imaginar que alguém, né, nessa idade possa ter feito um romance com as questões que ele traz e com a estrutura que ele traz. Bom, ele tem uma estrutura de caixinha chinesa, né? Ou de boneca russa, uma história dentro da outra, né? E ele começa então com a história do Dr. Walton, que é um explorador e que está no Polo Norte com o seu navio e sua tripulação, buscando uma passagem, né? Que permita que o navio passe, né? De um lado ao outro, naquele espaço geográfico, sem dar grandes voltas. E ele começa a escrever cartas para sua irmã. Então, tem então esse componente epistolar no começo do romance, ele funciona como uma espécie de moldura, e a partir disso, quer dizer, durante essa expedição desse explorador, ele acaba encontrando o Dr. Victor Frankenstein, o médico, desculpa, o cientista, que
na verdade, está praticamente à morte, quer dizer, ele está completamente exaurido porque ele está perseguindo, né, justamente a criatura. Eu me recuso a chamar esta terceira personagem de monstro. É a criatura, né? Acho um erro chamar de monstro. E essa criatura que ele criou numa experiência de laboratório, né? E, uh, e, na verdade, quer dizer, desculpa, é que na verdade a história do inglês fica sempre doctor. O Frankenstein, o cientista, morre, né? E aí, depois de contar toda essa história ao Walton, e aí nós temos a história do Frankenstein, da criatura, que ele mesmo conta, então, a sua versão da história, né? O que é super interessante, porque a gente tem, então, essa figura do Walton, que é uma espécie de filtro, né? Ele é o filtro, ele é a pessoa através de quem nós temos esses relatos, né? E, ao mesmo tempo, nós temos as duas perspectivas. Nós temos a perspectiva do cientista, que fez esse experimento, né? Que, vamos dizer assim, brincou com a natureza, né? E, ao mesmo tempo, o relato da criatura e tudo aquilo que, digamos, significou ser criado nessas condições, né? E ser abandonado pelo seu criador. Bom, esse é um romance que tem um final trágico, né? Há muitas mortes nesse romance e, digamos, trágico até certo ponto, porque o Walton, no final, diante desses relatos e da tragédia que esses relatos, de uma certa forma, contêm, ele desiste da sua ambição, porque na verdade ele também quer fazer algo que seja excepcional e diante, né, das consequências de certos atos e de certas escolhas, ele teme que também ele possa estar se encaminhando tomando um caminho difícil, complicado e Consequências imprevisíveis, né, na verdade. com consequências imprevisíveis. Então ele acaba desistindo. Então, desse ponto de vista, o relato, né, de ambos, do Frankenstein e da criatura, os relatos servem para ele mais ou menos tomar consciência dessas consequências, né, dessas possíveis consequências. É um romance excepcional, é incrível. Você olha assim, né, o doutor, falando do Dr. Frankenstein, ele é da vida, né? Ele descobriu, depois de vários experimentos, etc., estudos, né? Tá certo, com alquimistas, aquelas coisas todas, descobriu como dar vida a um corpo inanimado, e ele vai lá e junta, todo mundo conhece mais ou menos Junta essa pedaços. parte, pedaços, vai lá o raio, tal, aquela máquina toda que ele faz, e ele dá vida a uma coisa que não tinha vida, né? Ou seja, se a gente for lá pelo lado religioso, cria vida, né? E aí, como se fosse um Deus, o homem tentando tomar o lugar de Deus, né? Uhum. E eu vou agora olhar só desse lado, porque tem vários lados mesmo, como você falou. E aí ele é punido por isso e sente culpa por isso, por 1 milhão de coisas que vão acontecendo. Isso não parece um pouco moralista, assim? Não sei se a palavra é essa, moralismo, mas não brinquem de Deus que tudo vai dar errado, né? Deus é que pode fazer isso, nós não podemos. Não tem um pouco essa leitura? Posso dar essa leitura? Essa é uma leitura possível, eu diria, né? Essa é uma leitura em que, porque veja só, eu vou retomar aqui, se você me permite, rapidinho, a, a, a epígrafe, né? Ela escolhe uma epígrafe que é do Paraíso Perdido, do John Milton, né? E, de fato, então, a relação Deus, Adão,
Ela é sugerida até pela própria referência ao poema do John Milton, né? Ela escolhe o seguinte trechinho: roguei a vós, ó Criador, que do meu barro moldasseis um homem, pedi a vós que das trevas viesseis alçar-me. Então, é o Adão, na verdade, se referindo ao Criador, né? Ao Criador, dizendo assim, por que você me criou para que eu sofresse tudo isso? Que é basicamente, então, o Adão aqui é a figura da criatura, né? Então você pode, de fato, associar a figura do cientista a essa figura divina, que tem o poder de criar a vida e, portanto, e é punido por isso. É punido pela sua hubris, né? Pela sua desmedida, pela sua ambição desmedida. Então, esse é um viés trágico do romance, né? Que, obviamente, autoriza essa leitura mais religiosa, digamos assim, né? Por todas essas referências. Agora, a questão, eu acho que ela está posta, sim, e é uma possibilidade. A possibilidade de ler esse romance de uma perspectiva psicanalítica, né? Tem toda uma leitura que se faz, inclusive com uma relação muito próxima à experiência biográfica, à experiência de vida da Mary Shelley, né, da autora, que lê aí vários elementos, digamos assim, de uma certa conversa dela, de uma certa especulação dela em relação às tragédias que na verdade, ela viveu, né? Com essa idade tenra, né? Com 18 anos. E, por outro lado, uma leitura feminista. Quer dizer, existe também a possibilidade... Por causa da mulher do... A esposa da criatura que... mais ou menos. Né? Inclusive tem isso, né? Tem a esposa da criatura, quer dizer, na verdade, a criatura exige do cientista a criação de uma mulher para que ele possa ter uma companheira, e o cientista começa a experiência, né? Ele começa a fazer a mesma, ele vai repetir a experiência, e quando essa experiência está quase chegando ao fim, ele decide destruir a criatura, porque ele começa ele tem medo das consequências ainda piores que podem advir de um casal, né, de criaturas que, de repente, passem a se reproduzir e criar uma raça de criaturas semelhantes. Então, aí ele se refreia, não. Aí ele põe um limite, diz daqui para frente eu não vou. E isso causa, inclusive, uma enorme fúria na criatura, porque, enfim, ele está condenado à solidão, ao abandono, né? Aí mata a mulher dele. Então, né? E aí a leitura feminista tem um pouco a ver também com uma discussão que é muito engraçada. É que tem um verbo, em inglês é uma língua tão flexível, né, que a nossa não é, e permite, o inglês permite várias brincadeiras ou várias criações, né? Então, eu estava assistindo uma palestra um dia desses, até por conta dessa conversa da gente, essa não conhecia, Mothering Monsters. Era o título da palestra, né? Usando, então, a ideia dos monstros, né? Que eu te falei que eu não gosto muito dela, mas mothering, né? Quer dizer, esse é um romance onde as mulheres não têm lugar, praticamente. Pensa bem, você tem a irmã do Walton, que é a pessoa para quem ele escreve as cartas, né? Que eu não tinha atentado a isso, mas depois relendo, ela tem as mesmas iniciais da Mary Shelley. Mary Godwin Shelley. MGS. A Margaret, enfim, Saville qualquer coisa. A Margaret Saville. E tem um nome no meio que eu não me lembro agora. A noiva do Victor Frankenstein, Elizabeth, é uma figura não só muito feminina, muito frágil, digamos assim, como ela é morta pela criatura, né? A criatura a mata na noite de núpcias. Então, esse não é um romance, digamos assim,
onde as mulheres têm, no qual as mulheres têm uma atuação forte. Então, tem uma leitura feminista do romance no sentido de pensar, bom, se as mulheres não têm esse papel no romance, quem é que assume o papel de, digamos, parir uma criatura? É o homem, é o médico. É o médico, o cientista. Não sei porque eu fico sempre achando. Médico monstro. Eu sempre fico me lembrando do médico monstro. Outra referência interessante. Que também é um cientista, que também está fazendo experimentos, está certo? Quer dizer, esse pessoal está mexendo com coisas, digamos, que nesse período, quer dizer, nós estamos aí, sobretudo no caso da Mary Shelley, num momento em que a ciência também está, digamos, se desenvolvendo na Inglaterra, não só na Inglaterra, mas ali, né? E várias questões começam a ser discutidas pelos cientistas e há várias teorias sobre a vida que também começam a ser discutidas, apresentadas. E, na verdade, então, o romance se insere um pouco nesse contexto. Né? Então, você pode pensar... O interessante dele é exatamente isso, quer dizer, você pode fazer uma leitura em diferentes níveis, né? Então, eu falei, bom, ou uma leitura religiosa, que vá pelo lado da moral, ou talvez até da ética, até que ponto, né? Até que ponto é ético, né? Criar esse tipo criar a vida, né? E uma outra discussão ética também, que está ligada a isso, que é se você cria a vida, qual é a sua responsabilidade sobre ela? Que é a relação pai-filho, né? Pai-criatura. Eu crio a vida, eu dou a vida a essa criatura, mas eu não me responsabilizo por ela. Eu a abandono à sua própria sorte. Tá vendo? Essa foi muito boa, não tinha pensado nisso. O quê? Do pai com o filho, por incrível que pareça. Porque na verdade, então, mas isso é uma questão fundamental no romance, porque na verdade essa criatura ela é abandonada desde o nascimento, né? E é o abandono que na verdade há uma sugestão de que o abandono por parte deste pai, né, é que leva a criatura a essa revolta. Então, há uma espécie de vingança dessa criatura por aquilo que ela não recebeu. Né? Então, porque a criatura, inclusive, é responsável por várias mortes, né, ao longo da narrativa. Rejeitado, né? Isso também tem essa ideia de que a violência veio da rejeição que a criatura recebeu, porque ela era feia e tal. Sim, porque, veja, vamos agora... Você acha que isso justifica a violência? Porque também é uma outra leitura. Quer dizer, se eu sou rejeitado, está justificada os meus assassinatos. Então, mas isso tudo faz parte da discussão. Porque, assim, veja, a gente pode... eu diria... Tem gente que fala que esse é um romance gótico, né? Que eu acho que tem lá elementos góticos no romance. Ele já chegou a ser descrito ou classificado como ficção científica. Acho que não pega, acho que não é muito. Agora, ele para mim, talvez a melhor definição que eu tenha encontrado, ele é uma ficção especulativa, porque ele tem um caráter filosófico, vamos dizer assim, as grandes questões que são postas nesse romance, elas são de natureza filosófica. Porque uma das perguntas que a criatura faz para si mesmo é: quem sou eu? Que é exatamente a pergunta do seu programa, tá certo? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que ele se faz. O que sou eu? Quem sou eu? Né? Então, há uma série de questões dessa natureza, né, de ordem filosófica, que vão sendo postas no romance, e uma delas, então, tem a ver com a responsabilidade moral. Né? Eu dou a vida a você e eu sou responsável por você. Né? E a outra tem a ver com essa outra questão que você acabou de colocar, quer dizer, a violência se justifica? Porque, veja,
vamos pensar um pouquinho agora do ponto de vista da criatura, né? Essa criatura é gerada nessas, nessas condições absolutamente não naturais, tá certo? Ele é abandonado e durante um bom tempo ele tem que viver por sua própria conta. Ele tem que sobreviver e ele vai para uma floresta. Na floresta ele vai viver de frutas, enfim, ele é um vegetariano, avant la lettre, tá certo? Ele vai viver basicamente daquilo que a natureza produz no entorno dele. Quase que uma teoria rousseauiana aí nessa história. Né? Ali no fundo do tacho. Né? Quer dizer, o homem nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade, etc, etc. Bom, de fato, quer dizer, Rousseau, inclusive, é citado no romance, lido por ela, etc. Agora, então, ele depois se esconde, né, numa cabana, tal, numa fazenda, e é ali, observando uma família, vô e netos, que é uma família feliz, uma família onde o afeto está funcionando, ele vai observando, vamos dizer assim, como é possível viver junto com os outros. E ali ele vai aprendendo uma série de coisas. Quer dizer, a criatura, na verdade, acumula um conhecimento que lhe permite, inclusive, falar francês, tá certo? Ler filósofos. Então, digamos assim, você poderia pensar, bom, de um certo ponto de vista, é uma criatura que está se criando com aquilo que o melhor da civilização humana poderia proporcionar. Só que essa criatura sofre dessa rejeição, porque ele também é rejeitado por essa família, porque ele tem uma aparência estranha, né? Eu gostaria de lembrar, já que nós estamos falando também com gente que eventualmente pode ficar interessada em ler romance, que a gente deve apagar aquela imagem que o cinema criou da criatura. Né? Exatamente, o Boris Karloff, com aquela aparência absoluta. E eu queria também só lembrar, eu na verdade, tenho eu não sei se dá para mostrar isso, mas eu tenho uma ilustração da primeira edição que saiu do romance e do momento em que a criatura ganha vida e o Victor Frankenstein sai voando pela porta porque fica completamente apavorado, né, com a sua criação. Mas assim, na verdade, Celso, essa imagem é da edição de 1831, que são deixa eu só fazer um parêntese aqui, rapidinho. O romance foi publicado em 1818, né? Uma primeira versão que sofreu emendas, vamos dizer assim, e sugestões do Percy Shelley, do marido da Mary. Né? Então, o manuscrito indica várias sugestões dele de mudanças de palavras e tal, mas assim, são sugestões superficiais, porque também tem uma conversa de que ele teria escrito o romance, que na verdade não foi bem ela que escreveu, o que é uma balela, tá certo? Quem escreveu foi ela, e o que na verdade tem ali são algumas sugestões, quase que de um editor, mais do que, né, um revisor. E depois ela fez uma outra versão para o romance, que é de 1831, e hoje em dia, inclusive, isso é uma questão para os críticos, né? E para quem vai dar esse romance num curso, qual versão você escolhe? Porque a versão de 1831, que é onde tem essa ilustração na capa, ela é mais longa e ela sofreu inserções com discussões de caráter mais, vamos dizer assim, filosófico. Né? Ela inseriu, a narrativa não muda, a história continua exatamente a mesma,
mas a Mary, na verdade, acabou inserindo alguns parágrafos e trechos em que ela discute as questões de um ponto de vista mais filosófico, mais moral, mais... Ela estava Ela mais estava madura, mais madura, mais madura. a Mas aprofundasse alguns pensamentos. aí tem toda uma conversa, enfim, uma discussão sobre por que ela teria inserido esses trechos e tal. Porque o romance causou um certo escândalo quando ele saiu, né, em 1818. Embora... Mas escândalo por quê? Ah, pela, Pela exatamente por causa dessa blasfêmia, né? Blasfêmia de um cientista criar vida com pedaços de cadáveres e de animais, inclusive, né? Então, blasfemo. E existe... E ninguém, inclusive, logo de início, quando o romance foi publicado, ninguém imaginava que o romance tivesse sido escrito por uma mulher, sobretudo por uma menina de 18 anos, né? Achavam que era um romance escrito por um homem, por um autor masculino, e só muito mais tarde é que a verdadeira autoria foi assumida publicamente, né? Era muito comum para as mulheres, né, publicarem anonimamente, muito comum. Ela não fez nada de diferente aí. Mas então, para voltar, então, ela em 31, quando ela publica essa nova versão, ela na verdade estava assim, estava mais velha e acho que de uma certa maneira ela também procura atenuar um pouco, né? Ou explicar um pouco melhor, quer dizer, certas questões que aparecem ali, que são as questões de fato de fundo do romance, né? Essas questões morais, as questões filosóficas, o próprio papel da ciência. A ciência tem um papel importantíssimo dentro do romance, né? Assim como teve um papel importantíssimo na vida dela e na vida do Percy. Né? Então, só para voltar para a ilustração, então essa ilustração ela é interessante porque ela não vamos dizer que a criatura apareça nessa ilustração como um homem belo. Não chega a ser um homem belo, mas não há nada da deformação que depois o cinema acabou criando, tá certo? Quer dizer, essa figura absolutamente deformada, horrorosa e tal. É, talvez a característica mais visível dessa criatura, do ponto de vista físico, é a sua estatura. Ele é uma criatura muito grande, né? Mas ele não é assim absolutamente horrendo e assustador. E nem anda daquele jeito que o Boris Karloff anda no filme, tá certo? Feito um autômato. E a Que é cicatriz? os pinos, tudo assim, costurado e tal. Agora, sabe uma coisa muito bonita de se ver? Pena que só tem um trechinho de 2 minutos e 2 minutos e meio no YouTube, que é um trailerzinho, na verdade, da produção que o National Theatre de Londres fez do Frankenstein com o Benedict Cumberbatch e o Johnny Lee Miller, que são 2 atores assim incríveis. E o que eles fizeram, que foi uma coisa absolutamente sensacional, o que o diretor da peça fez, foi alternar os papéis. Então, o Benedict, um dia é o Dr. Victor e no outro dia ele é o Frankenstein. Mas eu citei isso aí porque, na verdade, ali você vê um ator, que é uma figura humana, tá certo? Com lá umas costurinhas aqui, como se ele tivesse sofrido um acidente, tivesse ainda com os pontos, mas não é essa figura absolutamente horrenda. Agora, de qualquer maneira, quer dizer, alguma coisa ele tem de estranho, né? Ou de assustador, porque ali a família também, de uma certa maneira, foge dele, né? Então, eu acho que, para voltar à questão da violência, é como se, não é que ela se justifica, mas não é difícil de entender por que ele reage dessa forma, né? Por causa dessa rejeição absolutamente reiterada que ele sofre ao longo da vida. Ele é de uma solidão absoluta. Aparece o filme do Coringa, que o ano passado Esse concorreu. eu não vi. Esse eu não vi.
é mais ou menos a mesma coisa, é a rejeição, a solidão, etc. Aquilo vai criando, acho que vai criando né, olha, uma figura que nem de longe se assemelha ao Frankenstein, mas se você for pensar, desculpe, ó, a criatura, eu também aqui estou fazendo a mistura, o Heathcliff, no Morro dos Ventos Vivantes, também sofre de rejeições reiteradas ao longo da vida e vira uma criatura absolutamente amarga. Não que ele não chega a matar ninguém, mas ele encontra uma forma de se vingar também, se apoderando de tudo no seu entorno, né? A vingança dele é pelo poder. Ele vai se apoderando de tudo no seu entorno. Mas assim, é como se essa rejeição e essa solidão, ela de fato cria esse sentimento, né? De revolta, de agressão, e acaba. Eu acho que talvez das mortes pelas quais ele é responsável, talvez a da Elizabeth seja de fato a da vingança, do ódio, né? Porque o que ele tira do Victor Frankenstein? A mulher dele. Exatamente a mulher que ele não vai ter, né? E ele mata a mulher na noite das núpcias, né? Então, tem, como de novo, vamos voltar para a história das camadas, tem um monte, e tem essa questão assim da ciência, está se utilizando o conhecimento, mas passando do ponto, né? Essa ideia de que passou do ponto, o conhecimento passa do ponto. E um pouco também acontece com a natureza que eu digo, a natureza mesmo, árvores, nosso environment, tá certo? Todo que também a gente está passando do ponto, né? Acho que não era um assunto naquele momento, né? O assunto da sustentabilidade, obviamente. Não era. Mas a ideia do medo, do conhecimento passar do ponto, está aí também, né? Quer dizer, o perigo da gente conhecer demais também, não tem isso? Não sei, porque na verdade assim, tanto a Mary Shelley quanto o Percy eram absolutamente interessados por ciência. Não sei, mas Assim, então, ao mesmo tempo, não, deve ter lá no fundo, algum problema desse tipo, quer dizer, até onde nós podemos ir, né? isso. Até onde nós podemos ir. E eu estava pensando, bom, qual é a diferença entre esse medo que eles podem ter tido naquele momento, quer dizer, quais são os limites da ciência, né? E eu não sei se no caso nosso agora, atual, seria o problema do meio ambiente. O problema do meio ambiente está aí, está posto, e vamos dizer assim que a responsabilidade sobre ele é nossa, né? Não é da ciência que ultrapassou os limites, mas é do homem que ultrapassou os limites, né? Através do explora, parece explora a natureza para além daquilo que ela pode ser explorada, né? Mas aqui no caso, estava pensando o seguinte, né? Como é que a gente lida, por exemplo, com a ideia de inteligência artificial? semelhante, então. Não é? Como é que a gente lida com a possibilidade de que um robô venha a substituir o homem? E você sabe que toda vez que eu leio o Frankenstein, sabe o que me vem na cabeça? O Blade Runner. Bom. O filme, né? Porque, na verdade, você está ali também. A questão do filme é muito semelhante. Semelhante, da criatura, né? É muito semelhante, quer dizer, nós temos aquela empresa, Tyrrell, que produz aqueles robôs, né, os replicantes, para fazer o trabalho duro, né, substituindo o trabalho duro que os homens fazem, mas você se lembra do momento em que eu esqueci o nome dele agora, do replicante líder, né? Quando ele morre, a questão dele é exatamente a mesma questão da criatura. Quem sou eu? O que é a vida? São as mesmas questões, são questões filosóficas, que são as questões que também nós nos perguntamos, né? Nós também não sabemos a resposta, né? E eu acho que está aí um pouco, quer dizer, está aí um pouco, não, está aí muito o interesse do livro, o interesse
do romance, porque tem toda uma discussão, que, lógico, a ciência estava dando seus primeiros passos. O médico do Percy Shelley, William Lawrence, era um médico da Royal Society of Medicine of Science, qualquer coisa lá em Londres, que estava diretamente envolvido nessas discussões. A Mary Shelley chegou, a Mary, antes de ser Shelley, quando ela ainda era Godwin, né? Ela chegou a ir a várias palestras de um cientista chamado Humphrey Davis, que discutia química. Né? E ela e o Percy tinham várias conversas desse tipo. E quando eles vão para a Vila Diodati, lá, né, eles fogem, você sabe, né? Eles fogem, ela foge de casa. Percy Shelley é casado, ela foge com ele, com 16 anos de idade. Eles vão lá vão para a Europa, para o resto da Europa, né? Eles cruzam o canal, vão para o resto da Europa, vão primeiro para Paris e depois eles vão para Genebra, para essa vila onde estava o Byron e onde estava o Polidori, que é um médico também interessado por ciência. Então, essa era uma grande conversa entre eles, né? Quer dizer, há dados biográficos e há dados, inclusive, há registros da Mary no seu diário sobre essas conversas e o interesse dela pela ciência. Tudo isso está pintando ali, está rolando, está sendo discutido, está sendo mostrado. Há discussões na Royal Society onde eles vão para assistir as palestras, né? E o Percy era ateu, né? E então, para ele, essa questão também, né, o que é a vida, da onde vem a vida, que se eu não tenho uma explicação divina, se eu não acredito que a origem da vida é Deus, então eu vou buscar essa explicação na ciência, na verdade. Darwin ainda, né? Não tinha teoria do Não Darwin. tinha ainda, mas você sabe quem é que a Mary Shelley leu? O avô do Darwin, o Erasmus Darwin, que eu fiquei sabendo outro dia, que eu tenho uma coisa que eu não sabia, escreveu, acho que são 2 volumes de poemas. Os poemas são absolutamente horrorosos, assim, do ponto de vista de literatura, são péssimos. Mas, nesses volumes, nas notas e nas discussões que ele faz ali, já tem um germe da teoria da evolução que o neto ia desenvolver depois. Então, ela acompanhava essas discussões. Quer dizer, isso não era um mundo completamente alheio ao dela, né? Ela não era uma menina normal. Ela não era uma mocinha que ficava em casa aprendendo a bordar e fazer tricô e cozinhar e tocar piano e cantar. A criação dela também foi. Sim, filha de quem era, né? Quer dizer, imagina só, Celso, você ter o seguinte nome: Mary Wollstonecraft Godwin Shelley. Só esses 3 sobrenomes, entendeu? Quer dizer, o Shelley, claro que por casamento depois, né? Mas, assim, ela era filha da Mary Wollstonecraft e do William Godwin. 2 filósofos. Ela feminista, né? A mãe feminista. Ela, uma proto-feminista, autora de um dos primeiros tratados sobre a questão feminina, né? O direito the Vindication of the Rights of Woman, eu nunca sei o nome em português, que ela publicou em 1792, só que não foi a mãe, né, que a criou, porque a mãe morreu 10 dias depois que a Mary Shelley nasceu. Mas é impossível que a Mary Wollstonecraft não tenha deixado essa herança, né, que é uma herança escrita, inclusive. E o pai, um filósofo que criou o conceito de anarquismo. Eles são contra o casamento, os 2, pai e a mãe, né? Ela criada no meio de poetas, intelectuais e filósofos. Ela entrava na sala, tinha o Coleridge conversando com o pai dela, quer dizer, então uma criação completamente anômala, digamos assim, né, em relação às mulheres da sua época. E esse interesse pela ciência que surge logo cedo,
desde os 14 anos, mais ou menos, há registros de que ela já ia a essas discussões públicas, que eram ou sobre química, ou medicina, ou, digamos, essas discussões sobre teoria da vida, etc, etc. E as leituras que ela fez, né? Mas, dando uma das leituras do romance, assim, a mulher é irrelevante, né, no romance, ou seja, ela era feminista, acreditava em amor livre também, aquelas coisas, blá, blá, blá. Ou seja, era muito avançada para a época. Hoje em dia, discutir isso já é complicado, imagina naquela época. Ela fugiu aos 16 anos com um homem casado. E ele tinha um casamento aberto e tal, né? Então, assim, mas o romance não reflete nada disso, ele é muito caretinha nesse sentido, né? Do amor, homem e mulher. Porque, na verdade, eu acho que a tônica do romance não está aí. Né? Não, Na verdade, a tônica do romance não está na coisa. Ele não é um romance sentimental, ele é de fato um romance que, como eu falei, especulativo. Quer dizer, as questões que estão no centro dele são questões filosóficas, questões morais, questões éticas. então, mas é que é engraçado É, que a mulher lá seja insignificante e que uma pessoa interessada em ciência sim. faça um romance alertando cuidado com o que se faz com a ciência. Ou seja, dois assuntos talvez importantes na vida dela estão refletidos ao contrário no romance. Você não acha Ah, isso? Eu não sei o que achar disso, mas assim, eu acho, né, é o contrário do que pareceria que ela escreveria, vamos dizer assim, tá certo? Não sei, é, me mas, achou mas, aí, alguma mas, aí você não coisa. acha, mas aí você não acha que você está partindo de um pressuposto? Quer dizer, como ela é mulher. Eu não sei, você sabe que eu nunca pensei nisso, para dizer bem a verdade? Nesses termos em que você está colocando a coisa. Buraco entre ela e o romance, nesse sentido, entre as crenças dela e o romance. É isso que parece que tem um buraco, que eu não consigo entender direito esse Mas buraco. as Como crenças em que sentido? Quer dizer, daquilo que ela fazia na vida pessoal? entre ela, entre a pessoa dela interessada em ciência, a pessoa dela uma pessoa livre, uma mulher infinitamente à frente, no romance, ela eu não estou dizendo que ela nega a ciência, sério, mas ela alerta para, olha, ciência, cuidado com o conhecimento que pode dar tudo errado. E as mulheres são mortas, assassinadas, todas boas. Não, Então, mas mas olha, então, mas você sabe que eu, eu não sei, talvez a resposta para isso, não sei nem se é uma resposta para isso, mas eu diria o seguinte: não penso que exista ah, que o romance feche uma questão. hum, Eu não acho sequer que ele esteja sugerindo que a ciência pode dar errado. Ele está especulando, sem fechar uma resposta. Eu não consigo. Não, assim, porque não há juízo moral no romance. Não há juízo de valor no romance. Eu não consigo ver juízo de valor. quando a criatura diz que vai se suicidar no finalzinho, que agora, já que o doutor está morto, que era quem ele queria se vingar, então ele pode se suicidar para não atrapalhar a humanidade, ou seja, se a gente colocar a criatura como uma, uma extrapolação humana, que a gente não deveria ter mexido com a natureza, né, nesse sentido, ou Uhum. seja, a criatura fala, bom, tudo bem, agora que ele já morreu, esta aberração, esse excesso de conhecimento, qualquer nome que a gente possa, eu me mato e vocês podem continuar com essa vidinha que vocês tinham antes. Não é isso? Essa Não vidinha é besta e chata, sem isso? graça. Não é isso? Assim, vocês continuam a serem humanos como vocês sempre foram. Não sei, eu tenho um pouco essa sensação que tem um julgamento aí, né? Pode ser, Quando ele se mata, quando ele se coloca assim. pode ser. Agora, eu fico pensando assim também, de certa maneira, né, talvez isso se explique pelos limites mesmo dados pelo próprio tempo, né? Quer dizer, é, de uma certa maneira, ok, Mary Shelley era uma mulher criada de maneira pouco convencional, teve uma vida pouco convencional, mas ela não deixa de também ter que pagar o preço
das convenções que regem aquele mundo, tá certo? Ninguém é livre 100% e nem livre 100% do tempo, tá certo? Então eu tenho a impressão de que ela lança o problema, ela lança certas questões, ela lança as especulações, que são especulações que interessam para ela, mas ela também tem condições de possibilidade ou de impossibilidade, tá certo? As condições de possibilidade são essas, ela não consegue avançar além disso. E aí, de uma certa maneira, você cria, né, um fecho para problemas que você mesmo, ou você oferece, ou você propõe um fecho para problemas que você mesmo criou e para os quais você não tem resposta. Né? Ela não tem resposta. Eu tenho esse incômodo, me parece, eu tenho esse incômodo com a história, né? Sei. Não que isso eu acho ruim, não é ruim, mas me incomoda. Não, eu acho, sim, eu estou entendendo. Você não está fazendo um juízo de valor. Você só está dizendo que é estranho, que há uma certa incongruência entre esta experiência de vida, digamos, libertária, né? E essa outra faceta, vamos dizer assim, que é o que aparece no romance. Agora, tem um peso aí também, talvez, eu não sei, sabe? Eu fico pensando, mas também, será que a Mary Shelley, a, a vida dela foi uma vida muito trágica, Morreu né? muita gente, muitas Muita filhas, gente. né? Muita gente. Ela não só perdeu a mãe, né, que ela nem sequer chegou a conhecer, ela perdeu a meia-irmã, a Fanny, né? Muito cedo, mais ou menos nessa época em que ela está escrevendo um romance. E ela perdeu 4 filhos. Ela ficou grávida 5 vezes, perdeu 4 filhos. E perdeu o Percy, que morre afogado num naufrágio. Quer dizer, ela pensando assim, talvez, quer dizer, a ideia da morte, quer dizer, cerca essa mulher. E eu fico pensando assim, será que era possível para ela também ter uma, uma visão diferente? E a mãe morreu do parto dela, não é isso? Exato. Consequências do parto dela, ou seja, Sim. ela devia se sentir culpada. Quer dizer, o nascimento, ela era a criatura, tá certo? E a mãe. Muitos críticos dizem isso, exatamente. Muitos críticos, sim, muitos críticos leem exatamente dessa forma, que, de uma certa maneira, ela, né, é especular, a imagem é especular, quer dizer, ela seria uma criatura como aquela. Também abandonada, também. Porque, veja só, embora. É isso que é interessante, né? Porque a mãe morre no parto. Não no parto estritamente, mas praticamente, né? Foram 10 ou 11 dias depois. O pai que a criou, que amava a filha, mas não tinha paciência, não tinha saco de criar filho. Ele era filósofo. Não criou nem ela nem os outros. Eles foram sendo meio que criados, certo? Então, ela também não teve, assim, e é engraçado porque ela dedica o romance ao pai e não à mãe, né? E aí fica todo mundo se perguntando por que ela teria dedicado o romance, mas o pai foi uma figura central também na vida dela. A mãe foi central por uma série de razões, né? Por, enfim, talvez exatamente pelas ideias que a mãe representava, e o pai também foi uma figura central pelos mesmos motivos, não exatamente como pai, mas por uma figura intelectual pela qual ela tinha o maior respeito, né? Agora, ela tem então essa vida marcada por essas mortes todas e ela chega mesmo. Ela vai escrever um outro romance depois, né? Que é um romance, ela tem outros romances, mas o outro romance dela, o segundo mais bem conhecido, é o The Last Man, O Último Homem. E que também, aí sim você pode pensar, esse talvez seja mais na ficção científica, porque há uma praga que extermina toda a humanidade e ele é o único homem que sobra sobre a face da Terra. E é mais ou menos, então existe uma certa sugestão por vários comentadores de que ela se sentiria exatamente como este último homem, tá certo? Alguém que foi perdendo todo mundo na sua vida, sobrou um filho,
né? Que na verdade, mas que ela também vai enterrar, porque ele morre antes dela. Ela morre só em 1851, né? E o filho morre antes dela. Mas ela, dessas 5 gravidezes, né? Desses 5 filhos, ela teve um que sobreviveu, né? Então é uma vida muito trágica no limite, né? Extremamente trágica. Bom, acho que a gente está num bom momento para fechar com a pergunta que eu sempre fecho, que não sei, você encaixa o nós aonde você achar que tem que encaixar, que é quem somos nós? Nós, eu diria que nós somos um projeto mal acabado de quem quer que tenha criado essa barafunda aqui. Tá ótimo. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado.